Vou falar um pouquinho sobre a segunda semana, né? Eu, desde já, gente, queria falar para vocês o seguinte: esses períodos que a gente vai estudar agora, eles vão ter assim uma sequência de eventos, né? Um surgimento assim de várias estruturas. E, às vezes a estrutura surge, desaparece, o nome dela modifica-se, depois modifica-se novamente. Então, assim, eu sei que parece muita informação, né? A segunda semana tem bastante informação, a terceira tem mais informação ainda. Então, tente-se até a sequência de eventos, tá? A gente precisa só ter uma noção assim, de como que a estrutura do zigoto tem evoluído até formar esse blastocisto, e esse blastocisto, como que ele foi se implantando, o que aconteceu que favoreceu a sua implantação, e o que cada estrutura desse blastocisto fez, digamos assim, nesse período, como ela se modificou e às vezes assim, para quê, né? Então, a gente começa a segunda semana, né? Informando aqui que é uma semana basicamente em que a gente tem o fim da implantação, né? A gente falou disso na nossa última aula. Essa implantação se iniciou no finalzinho da primeira semana, e aí o nosso blastocisto ele acabou sendo colocado, digamos assim, para se adentrar dentro da parede do endométrio, né? Então esse processo ele vai dar continuidade agora na segunda semana. Bom, aqui eu fiz um resumo, né, das principais estruturas que vão surgir aí ao longo dessa segunda semana, tá? Então a gente tem aqui o sincistofoblasto, né, que começou sua formação lá na primeira semana, como a gente falou, o citotrofoblasto, né, concomitante ao sincistofoblasto. Também comentamos sobre o disco embrionário, só que eu não dei esse nome para vocês ainda, tá? Então, aquele embrioblasto que a gente estava falando, ele vai se transformar em uma estrutura na forma de disco, tá? E aí, esse disco vai ter duas camadinhas, né? Por isso que vai ser chamado de bilaminar, tá? Duas camadinhas bilaminar. Vão ser duas lâminas, digamos assim, ou duas camadas de células, tá? E aí eu vou ter o epiblasto, né, em cima, e a camada de baixo vai ser o hipoblasto. Isso aqui eu já mencionei na aula anterior, tá? Então, epiblasto e hipoblasto eles já estavam meio que se definindo aí no final da primeira semana, tá? Aqui a gente vai ter ainda a formação da cavidade amniótica, né, que a gente vai ver. Então, ixi, mouse deu problema aqui. A cavidade amniótica, ela vai surgir logo no início aí também dessa segunda semana, tá? Nos remete aí ao líquido amniótico, né? Que famoso líquido amniótico. E a gente tem o saco vitelino, né? Vai surgir aqui nessa segunda semana, tá? Então, o saco vitelino primitivo, mas também já falo com vocês desde já que ele vai sofrer bastante modificação aí nesse período, ok? Bom, inicialmente, né, chamar a atenção aqui para o sincistofoblasto, tá? Que além de funções de implantação desse embrião, tá? Deixa eu mostrar uma imagem aqui, ó. Esse aqui é o nosso sincistofoblasto, ó. Ele está aqui sendo representado, eu falei com vocês, né, uma massa protoplasmática de células, né? A gente fala protoplasmática no sentido de que essas células, a gente não consegue delimitar essas células, é como se fosse uma célula só, né? Porque elas vão se fundindo a partir aqui da proliferação do citotrofoblasto. Elas têm vários núcleos, a gente fala que é multinucleado, tá? E aí essas células do cisticerofoblasto têm uma capacidade de corrosão, vamos pensar assim, né? De corrosão no tecido conjuntivo. Então ela vai corroendo, né, a estrutura aqui do endométrio, tá? Para poder se fixar, né, para implantar a estrutura do blastocisto dentro do endométrio, beleza? Só que uma outra função extremamente importante do cisticerofoblasto é que ele produz um hormônio chamado gonadotrofina
coriônica humana, tá? HCG, né? O HCG é hormônio gonadotrofina coriônica humana, tá? É um hormônio produzido pelo sincício trofoblasto, né? Ele, na verdade, está produzindo isso aqui desde o início da primeira semana, tá? Mas isso vai aumentar, porque como o sincício trofoblasto cresce bastante, vai aumentar bastante aqui na segunda semana. E aí esse sincício trofoblasto produz esse hormônio. Esse hormônio, ele cai na circulação, vai ter um efeito muito interessante, né, que ele vai agir lá no corpo lúteo, né? Então, tem a estrutura do corpo lúteo, se vocês lembrarem, né, falando do ciclo reprodutivo feminino, tá? Então, a mulher ia nos primeiros 14 dias, né, ela teve o desenvolvimento dos folículos, vamos lembrar, né? A fase folicular, aí teve a ovulação, não foi? Aí depois, aí na ovulação teve a liberação do ovócito, nessa situação que a gente está falando aqui, né? Após essa ovulação, teve a fase então de fertilização, né? Teve a fertilização. E aí, não é porque houve a fertilização que alterou-se de imediato o ciclo reprodutivo feminino. Depois a gente teve depois da ovulação, naturalmente, a gente entra naquela fase chamada de luteínica, porque tem a formação do corpo lúteo, né? O restante daquele folículo vai virar corpo lúteo. Esse corpo lúteo é muito importante porque ele está produzindo dois hormônios, né? Que é a progesterona, certo? Progesterona e especialmente a progesterona, como eu já falei com vocês nas aulas anteriores, mas também o estrogênio é produzido. E aí, o que vai acontecer? A gente tem o HCG, né? O HCG, que eu mencionei agora há pouco. A sua função, basicamente, aí ele vai ter algumas funções que a gente vai falando no decorrer das aulas, tá? Mas a sua função nesse momento aqui é muito importante porque ela age nesse corpo lúteo, né? Que está caracterizando a fase luteínica, para manter esse corpo lúteo ativo por mais tempo. Dessa forma, a secreção de progesterona, tá, e estrogênio vai se manter. Vocês devem lembrar que eu mencionei para vocês nas aulas anteriores que a progesterona, perdão, o corpo lúteo, ele tem como se fosse uma data de validade de 14 dias, tá? Então, por quê? São 14 dias, isso num ciclo de 28 dias, tá bom? Então, se ovulou aqui no 14º dia, então esse corpo luto, depois de 14 dias, né, no 28º dia, ele já está degenerando. E aí a produção desses hormônios que a gente está mencionando aqui cai. Só que se o HCG vai sofrer um efeito tônico aí, que vai agir no nosso organismo, no organismo feminino, né? Induzindo aí a manutenção desse corpo lúteo e a produção de progesterona. E essa progesterona mantém, né, a estimulação aqui sobre o endométrio para que ele fique bem nutritivo. A gente vai ver que isso é importante, porque esses vasos sanguíneos aqui, ó, e essas glândulas, né, toda essa estrutura que o endométrio tem nesse momento é importantíssima para fazer a nutrição, né, do embrião, tá? Então, o cisticerofoblasto ele vai produzir esse hormônio, né? E aí, a partir da ação desse hormônio, o endométrio pode se manter ativo dessa forma aqui, tá? Então, basicamente é isso. Fora isso, também o cisticerofoblasto, né? Como ele vai correndo, a gente vai ver que ele começa a correr a estrutura dos vasos sanguíneos, né? A estrutura das glândulas. E aí ele tem acesso aos vasos, né? A circulação materna, né? Perceba aqui, são os sinusoides maternos, os vasos. Então, aqueles vasos tortinhos que surgiram lá na a gente viu lá na aula de hematogênese feminina, quando falava do ciclo no endométrio, aqueles vasos então, são esses aqui. Então, eles vão ser rompidos, digamos assim, pelo cisticerofoblasto e seu sangue pode então circular, né? E se aproximar das células para irrigar essas células aqui do embrião, tá? Do embrião do blastocisto, perdão.
Aí a gente vai ter aqui também as glândulas, como tem secreções nutritivas. Então, assim, basicamente, o cisticerofoblasto vai ter também esse papel nutritivo, né? Então, além de ser uma estrutura que vai fazer exploração e de fato induzir a implantação, né? Ele também tem a função aí de ajudar na parte nutritiva e também de manutenção da estrutura aqui do endométrio. Uma outra função do sensível trofoblasto é que, além disso daqui, a gente pensar, né? Olha só, tem uma estrutura invadindo, penetrando aqui a parede do endométrio do corpo feminino. Então, isso aqui é como se fosse um parasita, não é verdade? Entrando no corpo feminino. Então, o HCG, ele também vai ter propriedades imunossupressoras, tá? Então, isso vai ajudar aqui, né, com que essa região aqui não tenha uma ativação imunológica importante. Porque se houvesse aqui uma ativação do sistema imune, haveria uma provável aí, rejeição dessa estrutura, uma resposta imunológica poderia eliminar essas células aqui e, obviamente, causaria o aborto, né? Então, o HCG tem esse papel importante também, tá? Vai haver também aqui, né, à medida que essas células vão entrando, a gente vai falar disso mais para frente, né, o contato desses cisticerofoblastos com algumas células dos fibroblastos, por exemplo, que tem no tecido conjuntivo aqui dessa região do endométrio, vão fazer com que ocorra, né, uma reação chamada de reação decidual, tá? Reação decidual. São chamadas deciduais porque você vai ter uma modificação na estrutura de células chamada de decídua, tá? Opa, decidual, tá? Essa região da decídua, ela vai ser importante, principalmente quando a gente for falar lá de placenta, tá? Mas essas células da decídua, que vão caracterizar a reação decidual, elas vão ser fonte, né, de também nutrientes para a nutrição desse blastocisto, tá? Dessas células, né, que estão implantando aqui. Vão ter muito glicogênio, né, por exemplo. Então, a reação decidual vai ser importante também para a nutrição, ok? Então, continuando aqui na explicação das estruturas, o que está acontecendo? Esse cisticerofoblasto está só crescendo, né? Aqui o blastocisto já está entrando no endométrio, né? Ele rompeu aqui, realmente tem um rompimento aqui. A gente pode observar que aquele hipoblasto que surgiu aqui, ó, ele vai migrando, fazendo como se fosse um tapetinho, né? Aqui sobre a estrutura interna desse blastocisto, tá? Aqui a gente tinha, então, lembra, se vocês lembrarem, a gente tinha aqui a cavidade blastocística e aqui virou depois cavidade exocelômica, certo? E essa cavidade exocelômica, ela vai então ficar sendo revestida, tá, por células que migram aqui do hipoblasto. E então, são amarelinhas e achatadas, né? E essas células que estão revestindo essa cavidade, né, a gente vai chamar de membrana exocelômica, ok? Do lado externo continua o citotrofoblasto, tá? Aqui a gente tem o cisticerofoblasto. As células da massa celular interna vão começar que a gente vai chamar de epiblasto agora, né? Vão começar a migrar, né, para o teto aqui, a gente fala, né, da região, a região como se fosse o teto do embrioblasto, e vão começar a induzir aqui também a produção de bombas de sódio e potássio, que vão começar a ajudar, assim como aconteceu lá na formação, após a formação da mórula, para gerar o blastocisto. Aqui a gente vai ter outro processo de cavitação, né? Ou seja, vai começar a abrir um espaço aqui, e aí essa cavitação vai começar a separar, né? Como se fosse uma bolsa, digamos assim, um espaço, tá? Que vai separar o epiblasto, né? E aí vai ficar então uma camada de células mais colunares, tá? Como vocês estão vendo aqui, uma camada de células mais colunares, características, né, aqui da região do epiblasto, tá? E vai ficar logo acima do hipoblasto. E as células que ficaram revestindo aqui a parede até o teto, né, dessa bolsa, dessa cavidade que vai surgir, a gente vai chamar de âmnion, tá? Então, essa cavitação, né, vai começar a encher de líquido aqui, e aí esse líquido é secretado aí, basicamente, né,
produzido pelas células que estão aqui na parede dessa região, a gente vai chamar essas células de âmnio, tá? Então aqui a gente já pode ver melhor nessa imagem aqui, alguns dias depois, o cistiofoblasto continua crescendo, invadindo, erodindo vasos sanguíneos e glândulas e o tecido conjuntivo do endométrio, tá? Aqui já podemos observar uma outra situação. Algumas células, né, vão começar a migrar aqui do hipoblasto e da membrana exocelômica, vão começar a migrar e preencher um espaço aqui, ó, que está de roxinho, né, esse espaço aqui, tá, ao redor de toda a estrutura do blastocisto. E esse espaço aqui a gente vai chamar de mesoderma, né, extraembrionário, tá? Lembra de mesoderma, né, de meio, como se fosse pele do meio, digamos assim, tá? Porque estebricamente, a externa seria esse trofoblasto, né, o sincício e o citrofoblasto, mas internamente seria as estruturas aqui que a gente está desenvolvendo. Então, no meio ficaria esse mesoderma, isso ajuda vocês a memorizar isso daí, tá? E aí, continua o desenvolvimento aqui, cresce um pouquinho esse disco embrionário, tá? Na verdade, eu até esqueci de mencionar, né? Aqui a gente tinha uma massa de células, começou a cavitar, então tinha uma massa, né? Vamos pensar assim, ó, uma massa de células, certo? E aí, o que começou a acontecer? Dentro dessa massa de células, começou a encher de líquido. Né? Deixa eu colocar aqui uma outra cor para a gente diferenciar um pouquinho. Tá? Dentro dessa massa de células, começou a entrar líquido. Então, o que aconteceu? Com o tempo, esse líquido começa a fazer uma pressão. Tá? Ele pressiona o, o que está abaixo dele, né? Tendo em vista que ele é produzido por algumas outras células, tá? Que estão aqui na sua, como se fosse no seu teto, tá? Então, essas células do teto aqui vão ser as células do âmnio, né? São células aí, tão azulzinhas aí, meio achatadas, tá? E aqui embaixo as células colunares do hipoblasto, né? Então, que são células colunares do hipoblasto, tá? Então, tentando fazer rapidinho aqui, mas mais ou menos o que está no esquema aqui. Então, essa pressão que o líquido, que isso é uma questão física mesmo, né? A presença desse líquido aqui achata a massa de células aqui, e aí vai ser, se eu amassar isso daqui, né? Antes eu tinha uma massa. Se eu pensa num bolo, se eu tenho uma massa, e aí eu passo o rolo sobre ela, eu gero uma pressão sobre ela, ela vai ficar plana, né? Então, como essa estrutura ela é circular, gente, então um plano que é circular, a gente vai falar que é um disco, tá? Então a gente vai chamar isso aqui de disco embrionário bilaminar, porque tem o epiblasto e embaixo dele eu vou ter aqui as células achatadas do hipoblasto, tá? E aí eu vou ter então essa estrutura que é o disco embrionário bilaminar, agora sendo formado. Continua o desenvolvimento das demais estruturas, então a membrana exocelâmica, né, está aqui ainda, só que aquilo que a gente chamava aqui de cavidade exocelâmica, agora, um pouquinho depois, já não é mais cavidade exocelâmica, vai ser chamada agora de vesícula umbilical primitiva, tá? Ou saco vitelino primitivo também. E aí, revestindo ele, a gente continua tendo essas células derivadas do hipoblasto, tá? E a gente teve o surgimento basicamente aqui do mesoderma. Nenhuma outra grande alteração no seu desenvolvimento aqui do cistiofoblasto continua crescendo, não, tá? Então, assim que se formou aqui a estrutura do disco embrionário, né? Uma estrutura mais 3D aqui para vocês verem. Aqui está o âmnio, a cavidade um pouco maior. Vou passar mais um slide para a gente ver o desenvolvimento disso daí, tá? O que está acontecendo? Continua o cistiofoblasto, né, crescendo, né, tendo acesso aí às substâncias nutritivas do endométrio feminino. Percebam que começa a haver, tem espaços, né, que a gente chama de lacunas, tá, que ficam espaços assim sem nada dentro, digamos, dentro do cistiofoblasto. À medida que o sangue começa a escorrer, digamos assim, para dentro do cistiofoblasto, né, porque ele vai erodindo os vasos sanguíneos, as glândulas também, esse sangue começa a ocupar esses espaços, tá? Então começa a ter coágulos, digamos assim, ou lagoas, laguinhos de sangue, né, aqui,
que são de origem materna, tá? Então, continua a ter a vesícula umbilical, né? O hipoblasto, o mesoderma extraembrionário, que a gente mencionou na imagem anterior, o epiblasto, e aqui a gente chama a atenção porque vai começar aqui, ó, essas cavidades que começaram a preencher de sangue, elas vão começar a se unir, né? Como a gente vai ver aqui, ó, vão começar a se unir e vai formar o que a gente chama de rede lacunar, né? Essas aqui eram lacunas, né? Sem nada dentro delas. E aí, agora a gente tem o sangue fluindo aí nessa região, então chamado de rede lacunar. E aí, obviamente, se tem sangue, né, circulando, a gente pode supor que vai haver uma melhora no perfil nutricional. Então, essas células estão crescendo e a disponibilidade de nutrientes para elas também vai aumentando, né? Então, com esse aumento aí dos nutrientes, isso fornece que essas células continuem o seu crescimento e possam, inclusive, acelerar isso daí. Você tem uma ideia que eu posso passar para vocês, né? No desenvolvimento humano, é que sempre que você consegue mais nutrientes, você também está associado com uma fase de crescimento mais rápido, tá? Então, agora que a gente vai ver aqui que vai ter mais acesso à nutrição materna, né, do sangue materno, vocês vão ver que isso aqui vai crescer de forma mais acelerada, tá? Então, surgindo as lacunas aqui, né? Aqui mostra outra estrutura que é o tampão, né? Tampão, gente, basicamente é o que, né? A gente chama de tamponamento, tá? É porque está regenerando aqui, ó, a estrutura do endométrio, né? Olha no slide anterior, aqui não tem regeneração, né? O epitélio está rompido aqui para a entrada e implantação do blastocisto. Aqui está finalizando a regeneração. Aqui nesse tampão ele já concluiu essa regeneração aqui do epitélio endometrial, tá? Isso aqui tem uma correlação clínica interessante, porque a gente está quase no finalzinho aqui da nossa segunda semana, né? Tá mais ou menos, estamos aqui há mais ou menos 5 dias da segunda semana. E aqui queria mostrar para vocês que esse tampão, né, como a gente tem o desenvolvimento dessas redes lacunares, tá, que vão estar aqui só expandindo, pode acontecer de esse tampão aqui não se fechar a tempo e aí esse sangue que está aqui escorrer, né? Então, a saída desse sangue aqui nesse momento, né, ele vai sair obviamente, né, para o interior do útero, não é verdade? E aí, esse sangue, naturalmente, com o passar do tempo, não é um sangue muito grande, assim, não é um sangramento significativo, digamos assim, que vai afetar muito o desenvolvimento embrionário. Então, esse sangue que vai escapar, né, até finalizar o tamponamento, ele vai ser, obviamente, eliminado, né, no útero, e a mulher vai ter um sangramento, né, aqui bem próximo do final da segunda semana. E é uma situação que é importante ressaltar, porque não lembrar do ciclo menstrual, né? Menstruou 14 dias depois, né? A gente supõe que o período de ovulação, certo? E a mulher pode estar esperando que 14 dias depois, se ela tem 28 dias no ciclo, né? 14 dias depois, tá? Ela vai menstruar de novo, não é verdade? O que está acontecendo? Passou 7 dias da primeira semana que a gente falou, agora nós estamos na segunda semana, e aqui no final da segunda semana pode haver um sangramento. E essa mulher então pode confundir esse sangramento aqui com sangue menstrual, tá? E principalmente se essa mulher ela não tem ciclos muito regulares, tá? Ela pode achar que é um ciclo, que é um sangramento de menstruação, tá? Mas não é. Esse sangramento aqui obviamente, como vocês estão vendo, é um sangramento de implantação, tá? De falha desse tamponamento. E aí isso é um sinal clínico que a gente chama sinal de Hartmann, tá? Então, esse sinal de Hartmann ele pode ser sugestivo aí também da gestação. Só que às vezes a mulher nem repara isso, né? Esse sangue ele não é um sangue como o sangue menstrual, ele é um sangue amarronzado, né? É um sangue mais viscoso,
tá? As características morfológicas deles são diferentes de um sangue menstrual, por exemplo. Mas às vezes a mulher, principalmente se ela tem um ciclo irregular, ela não presta atenção nisso, tá? E aí, vejam bem, se ela pensa que menstruou, só depois de opa, esse mouse meu tá meio maluco hoje, mas só depois de um outro... Opa! Só depois de um outro ciclo... Só depois de um outro ciclo, né, menstrual, hipotético, que ela teria, que ela vai falar assim, nossa, não estou menstruando, né? Aí é que ela vai suspeitar da gestação. Mas na hora que ela suspeitar da gestação aqui, ó, depois de outro ciclo, já se passaram aí, né? Olha só, 6 semanas do desenvolvimento embrionário. Tá? Ela não sabe que está grávida nesse período, nem suspeita se ela foi enganada aqui por esse sinal de Hartmann, ok? Bom, continuando aqui a gente falando sobre as estruturas em desenvolvimento, o mesoderma, né? Então, vai ter algumas células que vão começar um novo processo aqui de cavitação, tá vendo? Então, eles começam a produzir bombas de sódio e potássio nessas células que vão começar a liberar sódio no meio entre as células do intestino. Esse sódio começa a atrair água e começa a gerar esses espaços, né, que vão crescendo dentro do mesoderma extraembrionário, né, do roxinho aqui. E aí esse espaço que vai surgir aqui, né, contendo um líquido, né, esse espaço que vai surgir, vai ser chamado de espaço celômico extraembrionário. Tá? Esse termo extraembrionário, gente, é só por uma questão de que o embrião está aqui. Então, tudo que não cresce aqui é extraembrionário. Tá ok? Bom, aqui mostra novamente, né, a cavidade amniótica, né, foi mantida, é produzida e mantida aí pelo âmnion, a rede lacunal, sangue materno, a erosão das glândulas, e mostra aqui também que a gente tem a formação aqui, ó, começa até a migração de células de hipoblasto, mais migração, tá? E aí aquela chamada membrana exoceloma que a gente estava falando, vai ser caracterizada agora de endoderma extraembrionário. A gente tem o mesoderma, o endoderma e a camada aqui basicamente, né, seria como se fosse o ectoderma, que seria a célula, a parte externa, né, que corresponde ao trofoblasto, tá? E é a estrutura que a gente está falando aqui, a vesícula umbilical, né, ou saco vitelino. Passa mais um tempinho, a gente vê esses detalhes. Então essa imagem aqui, ó, a gente tem a imagem histológica desse embrião implantando, tá? Então tem aqui a camada esponjosa do endométrio, né? Olha as glândulas endometriais aí, a gente consegue perceber elas bem tortinhas também, tá? Os vasos sanguíneos, olha só, eles estão aqui, ó, não dá para ver direito. Normalmente você vê um vaso, ele está sempre com a luz branca, né? Só que aqui eles estão bem meio que recheados, digamos assim, né? Com bastante sangue. Isso vai ajudar na nutrição desse blastocisto, né? Porque a estrutura do cistofoblasto está agindo aqui nessa região. Ah, a gente tem aqui o tampão, né, que é a camada de epitélio que está se regenerando na superfície do endométrio, tá? O epitélio aqui, ó, né? Então, nessa região ele está se regenerando ainda, está mais fininho, beleza? E aqui o disco embrionário, tá? Esse pedacinho aqui a gente tem o disco embrionário. Numa visão mais próxima, a gente consegue identificar até melhor as estruturas, tá? Então, a gente tem, né, o citotrofoblasto, essa camada externa, como está mostrando aqui, né? Acima do citotrofoblasto, a gente tem o sincício trofoblasto, dá para ver aqui, ó. Então, a estrutura do sincício trofoblasto. Aqui a gente já pode ver o hipoblasto, né? Que faz parte do disco embrionário bilaminar. Em cima do hipoblasto vai estar o epiblasto, né? Então, hipoblasto e epiblasto. Tá? Embaixo deles, né, vesícula umbilical, o saco vitelino, esse espaço todo aqui cheio de líquido, né? E a gente vai ter aqui externamente esse saco vitelino, então mesoderma extra embrionário, e dentro desse mesoderma a gente tem espaços que vão ser o celoma extra embrionário, como a gente falou, tá? Seguindo, gente, a gente avançar aí no que está acontecendo,
podemos identificar aqui, né, o sincício trofoblasto se expandindo, cada vez mais as redes lacunares, né, permitindo o fluxo sanguíneo. E aí, olha que interessante que vai acontecer. Vai ter um grande desenvolvimento, né, desse celoma extraembrionário. Ele vai crescer muito. E ele vai crescer tanto que vai começar a comprimir a estrutura do saco vitelino, né, aquele saco vitelino primitivo. Ele vai ser comprimido daqui pela região, né, mais mediana aqui do celoma, tá? Então, esse celoma que surgiu ao redor aqui, ele vai começar a se expandir e pressionar, digamos assim, a estrutura do saco vitelino, tá? E ele vai ter essa constrição, a parte dele a gente vai ver que vai se arrancar, tá? Ele vai diminuir um pouco do seu tamanho. E aqui, esse mesoderma, então, agora ele está sendo dividido, né, pelo espaço celômico, essa região do celoma extraembrionário, tá? E aí esse mesoderma, vai ter um mesoderma que vai ficar mais para fora, um mesoderma que vai ficar aqui mais interno, né? E aí vai ter uma subdivisão, então, do mesoderma. Então, esse aqui é o mesoderma esplâncnico extraembrionário, tá? Esse mesoderma aqui está revestindo aqui a estrutura do blastocisto, do saco vitelino e do âmino, tá? E aqui do saco vitelino, e essa estrutura aqui que reveste o âmino e a parte externa, né, como vocês estão vendo aqui, que eu estou pintando de amarelinho, vai ser o mesoderma somático extraembrionário, tá? Então, o mesoderma foi dividido como se fosse uma parte mais externa e uma parte mais interna. A parte mais externa é o mesoderma somático e a parte mais interna é o mesoderma esplâncnico, né? Aqui está no meio dele é o celoma extraembrionário, tá? Que continua o saco vitelino sendo estrangulado, tá? E o que mais temos aqui? Os vasos, os cistiofoblastos, da mesma forma, a gente continua o disco bilaminar, ele não vai ter muito desenvolvimento, a não ser, além dessas duas lâminas de células, tá? E a gente tem um nome de uma estrutura, né? Se a gente juntar aqui, ó, a parede, né, do mesoderma somático com o trofoblasto, né, ou seja, mesoderma somático mais citotrofoblasto mais sincício-trofoblasto, a gente vai chamar essa estrutura aqui de corion, tá? Essa estrutura vai ser chamada de corion, ok? É como se fosse a parede de uma outra estrutura que é muito famosa, o nome mais famoso, né, que é o saco coriônico. Então, tudo isso aqui vai ser como se fosse um saco cheio de água, né? Digamos assim, que a gente vai ver lá no ultrassom, dá para ver esse saco aqui. Ele é a parte mais visível, digamos, do ultrassom. E aí a parede desse saco coriônico a gente vai chamar de córion. O que é isso? O que é essa parede? É a superfície do sincício trofoblasto mais mesoderma somático extraembrionário. Tá? Aqui continua, né, o desenvolvimento, né, as lacunas, a irrigação sanguínea, o sincício trofoblasto desenvolvendo. E o que é bacana também é que a gente consegue observar o seguinte: o citotrofoblasto ele vai começar um processo de proliferação em que alguns amontoados de células, né, do citotrofoblasto vão começar a se formar aqui, tá? Bem abaixo do sincício trofoblasto. Então, assim, eu tinha falado para vocês que o sincício trofoblasto vai surgir de proliferação de células do citotrofoblasto, né? Essas células proliferam, se diferenciam em sincício trofoblasto. E agora, as próprias células do citotrofoblasto, em vez de se juntar ao sincício trofoblasto, vão começar a se amontoar em regiões específicas, formando como se fossem umas vilosidades, umas protuberâncias, tá? E aí essas vilosidades que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de vilosidade coriônica, porque faz parte do córion, né? E aqui é primária. A gente vai ver que na terceira semana nós vamos ver que essa vilosidade ela vai evoluir até o nível terciário também, tá? Bom, então, novamente reforçando, né? A gente começou lá com a estrutura, né, de blastocisto, que era dividido em trofoblasto e embrioblasto, tá? Trofo significa nutrição. Então, vocês estão vendo que muito da parte que o sincício e o citotrofoblasto estão desenvolvendo estão
ajudando na nutrição, né, e também na implantação desse embrião aqui no endométrio, tá? Então esse trofoblasto ele está sendo aqui importante para a nutrição, mas futuramente ele vai servir para a formação da estrutura da placenta, né? Que a gente sabe que uma das principais funções da placenta vai ser a própria nutrição do concepto, tá? E o embrioblasto, como o nome sugere, né, de embrião, é ele que de fato vai servir para a formação do embrião. A gente sabe que a partir da segunda semana, esse blastocisto vai ser chamado de embrião, tá? Então, essa estrutura do embrioblasto, né, que se tornou aí o disco embrionário, tá? Ele vai se chamar de embrionário pelo fato de ele dar origem ao ser humano. Então, essa estrutura, que esse disco é o ser humaninho que vai surgir aí, tá ok? Então, não parece nada com o ser humaninho, né? É um disco de células, de duas camadinhas de células, tá? Então, como é que a gente está terminando aqui essa semana? A gente teve a partição aqui do disco do saco vitelino, né? Então, agora que esse saco vitelino se rompeu, ele já não é mais primitivo, ele é secundário, né? Versão 2 desse saco vitelino, tá? Vai começar aqui, então, no mesoderma somático, a um espessamento de células aqui próximo da estrutura aqui do âmnion, né? E da própria estrutura do embrião, né? A formação de um pedículo, tá? Na região do mesoderma, um pedículo, que isso aqui a gente vai ver que lá na frente vai ser a região do cordão umbilical, tá? Aqui o trofoblasto, né, de sincício, esse trofoblasto vai ser a futura região da placenta. Então, aqui a gente já tem as velocidades coriônicas primárias, né, como a gente já comentou. E aqui o remanescente da vesícula, né, do saco vitelino primitivo, o endotélio regenerado, o mesoderma está aqui, o espaço celônico está aqui, tá? E aí no finalzinho mesmo da segunda semana, a gente vai ter aqui no disco embrionário, né, nessa região aqui do disco embrionário, um grupo de células vão começar a se diferenciar aqui no hipoblasto, tá? Então, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, né? Aqui no hipoblasto, um grupo de células, né, que estão cuboides aqui, vão começar a se tornar colunares, tá? Vão ficar diferentes, né? Vão ficar parecendo uns dentes, né, na região aqui do disco embrionário. Aqui eu tenho o hipoblasto, né, células colunares do epiblasto. Aqui eu tenho o hipoblasto e nesse hipoblasto um grupo de células vai se diferenciar e essas células que se diferenciarem e se tornarem colunares aqui do hipoblasto, nós vamos dar o nome de placa pré-cordal, tá? Placa pré-cordal. Assim, de antemão, vou falar para vocês o que essa placa pré-cordal vai nos dizer. Ela vai nos orientar onde vai ser a futura cabeça, né, desse ser humaninho que vai surgir aqui. Então, nessa região, aqui a gente vai ter a região da cabeça, né? Então, vamos pensar assim, você tem um disco, né? Você tem um disco, tá? De repente, numa região desse disco, começa a surgir essas células. Isso quer dizer que aqui é a região da cabeça. E aí, para a segunda semana, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque na segunda semana os eixos do corpo humano já vão começar a ser definidos, né? Lado direito, lado esquerdo, dorsal, ventral. Então, definir o ponto da cabeça vai ser interessante. Então, a noção de onde está a placa pré-cordal para a gente vai ser importante, porque na terceira semana do desenvolvimento, isso vai ser um bom ponto de referência, tá? E a gente entende que aqui vai ser a região da cabeça também. Chama a placa pré-cordal, porque surge na terceira semana uma estrutura chamada notocorda. E aí a gente vai observar que essa placa, né, pré-cordal, ela fica antes, né, anterior à notocorda. Então ela vem antes da notocorda. E aí, para a gente tem esse nome de placa pré-cordal. Beleza? A gente continua com o disco bilaminar, né? Fica a dica para vocês, né? Segunda semana bilaminar, tá? E aí, essa placa pré-cordal vai surgir aí no 14º dia, último dia da segunda semana. Tá beleza? Então aqui vai ser onde vai ser o futuro local da cabeça. Então a imagem mostra essa região aqui, a gente tem aqui o saco vitelino, a cavidade amniótica,
o âmnio, né, o mesoderma, e aqui epiblasto e hipoblasto. E aqui, para finalizar, o ultrassom, né, com a mulher aí, gestante aí de 14 dias, tá? Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, tá? Olha o tamanho dessa estrutura. Esse é o chamado saco gestacional, né? Ou saco coriônico, tá? E essa imagem aqui é a gestante, que a gente fala aqui, ó, 5 semanas, tá? Lembra o seguinte, esses 5 semanas que a gente fala aqui, são 5 semanas obstétricas, né? Essas 5 semanas obstétricas, elas vão sempre considerar a data da última menstruação, que a gente chama de DUM, tá? DUM, data da última menstruação. E aí a gente tem essa informação de que a contagem do tempo, né, da gestação é baseado nessa data da última menstruação. Lembra o seguinte, que a gente tem a última menstruação, aí só depois de, em média, 14 dias é que teve a ovulação e a provável fertilização. Então, na prática, esse embrião aqui, ó, ele passou aqui, como ele está falando que tem 5 semanas, tem 5 semanas dessa data, tá? Mas, na verdade, o tempo de vida do embrião é 2 semanas a menos, né? Porque tem 2 semanas aqui, que é os 14 dias até a ovulação, que estão sendo contabilizados, mas que não teve vida ainda de nenhum embrião, tá? Porque aqui estava tendo aquela fase folicular ainda no ciclo menstrual. E aqui no ciclo reprodutivo. E aqui a gente tem, então, a ovulação. Então, de fato, a gente pode falar que a partir daqui é que pode, de fato, ter a existência, né, da vida aí do zigotinho, depois dos blastômeros e por aí vai, tá? Então, normalmente, essa data, a gente fala aqui de idade gestacional, ela é 2 semanas maior do que a data da idade do embrião, tá? Então, a gente costuma dizer que existe a datação embriológica e a datação obstétrica, né, ou gestacional, tá? Então, a datação obstétrica, ela sempre costuma ser 2 semanas a mais. Talvez vocês ouvido falar que a gestação costuma durar aí 40 semanas, né? A gente vai ver que o tempo de desenvolvimento, né, do ser humano, a gente vai falar lá que são 38. Ou seja, tem uma diferençazinha aqui, ó, de 2 semanas e tem a ver com esses 14 dias aqui que é utilizado na contabilização, né, porque é difícil saber quando houve de fato a fertilização, é uma coisa microscópica, a mulher não tem como dizer, foi tal dia que eu fertilizei, digamos assim. Então, a data mais segura que você pode garantir foi o dia que iniciou, né, que veio a menstruação da mulher pela última vez. Uma data mais segura, por isso eles se apoiam nessa informação para fazer o acompanhamento aí do pré-natal. Beleza? Então, se a gente está falando que esse embrião tem 5 semanas, na verdade ele tem 3, né? Está com 3 semanas. Então, esse embrião aqui com 3 semanas, quer dizer, já passou as 2 semanas e está aqui nesse momento aqui, que é o momento que a gente vai ter, né, na próxima aula, beleza? Então dá para ver, né, que o saco coriônico está aqui dentro, já implantado no endométrio, né? Dá para ver que a estrutura que a gente vai ver aqui do saco vitelino, né? E como é muito pequeno ainda, muito pouco se vê sobre o disco embrionário. Mas aqui a gente sabe que existe aqui um embrião em desenvolvimento, beleza? Ele vai, obviamente, crescer bastante, aí já na terceira, até a oitava semana, ele cresce bastante, e já vai começar nos ultrassons, né, acima de 5 semanas, esses ultrassons já vão pegar alguma estrutura aqui dentro e nos permite aí falar um pouco mais desse embriãozinho, beleza? Então, sobre a segunda semana, basicamente, é isso daí. A terceira semana a gente vai partir, então, dessa condição aqui, né, do disco embrionário bilaminar contendo uma placa pré-cordal, tá ok? Então, um abraço aí para vocês, né, e a gente conversa aí na próxima aula.